Olá meninos e meninas, eu sou Isabel e o nosso assunto hoje é pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles são, como o nome já está dizendo, pronomes, ou seja, eles substituem ou acompanham os substantivos a que se referem. No caso dos pronomes relativos, a maioria deles é de pronomes substantivos, ou seja, pronomes que substituem, e o cujo é o único dos pronomes relativos que é um pronome adjetivo. Tá? Então a gente já sabe que o cujo é o único pronome relativo que é adjunto adnominal, sempre, né? Então nós já sabemos que os pronomes podem ser substantivos ou adjetivos, né? Se os pronomes são substantivos, eles podem ser núcleo de qualquer função, do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto, do predicativo, né? Mas se eles são pronomes adjetivos, eles só têm uma função sintática, né? Que é adjunto adnominal. Então, se o cujo é um pronome que acompanha o substantivo, tá lá, cujas palavras, cujas chaves, cujos livros, se ele está acompanhando o substantivo, eu já sei que cujo é adjunto adnominal. Ó que beleza, fácil, né? E os outros pronomes todos substituem substantivos, então eles têm outras funções e a gente vai precisar pensar sobre isso. Outra coisa interessante também, para a gente já começar, pronome relativo tem que sempre lembrar a gente oração subordinada adjetiva. A gente só usa pronome relativo quando a gente está iniciando oração subordinada adjetiva. Então, se você reconhecer o pronome relativo, você já sabe que aquela oração é subordinada adjetiva. Então, isso tem que vir à cabeça sempre. Você sabe uma coisa, sabe a outra. Tá legal? Vamos ver então aqui. Os pronomes relativos são aqueles que se referem a um termo anterior, chamado antecedente. Iniciam orações subordinadas adjetivas. Então vamos ver assim qual é a lógica desse uso do pronome relativo, né? Mas antes é importante dizer o seguinte: existe uma hierarquia quando a gente fala de organização, de estrutura de orações, né? Existe uma hierarquia na nossa língua. Quando a gente é pequenininho e aprende a escrever, a gente aprende a escrever período simples, né? A gente aprende a escrever orações absolutas, né? Uma oração não se relaciona com a outra. Então é muito comum em redação de escola, né? De primeira série, segunda série, as crianças escreverem assim: o papagaio é verde, o papagaio é bonito, o papagaio voa, o papagaio bebe café. E aí fica aquele monte de período simples, aquele monte de oração, porque a criança não consegue ainda associar as informações que ela tem, né? Então o primeiro passo de produção textual é a formação de períodos simples. O segundo passo é a formação do período composto, mas por coordenação. Lembra que as crianças, a gente, quando era criança, escrevia assim: o papagaio é verde e tem muitas penas. A gente começa a coordenar, a juntar por adição, né? O papagaio é bonito, mas não fala muito, né? Então a gente começa a coordenar, né, as informações. Depois, com o passar dos anos, a criança vai crescendo, aí ela aprende a subordinar. Eu disse que não queria fazer tal coisa. A última coisa que ela aprende, e aí tem vezes que ela não aprende direito e vai atropelar a vida inteira, né? É exatamente o pronome relativo, é exatamente o uso das orações adjetivas. Porque os comandos para fazer, o processo para fazer o pronome, para fazer a substituição do pronome relativo, não é tão simples assim. Mas depois que a gente reconhece quais são os passos, aí não tem mais erro, né? Então, olhem só como é que a gente trabalha com isso. Este é o livro. Eu tenho um período simples: sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. O livro chamou minha atenção. Eu tenho um sujeito, tenho um verbo transitivo direto. Quem chama alguma coisa, chama o quê? Minha atenção, objeto direto. Então a gente tem dois termos, duas orações com sentidos completos, né? Mas reparem que eu tenho uma repetição. Eu tenho aqui o livro e tenho aqui o livro. E aí eu não posso, num texto mais elaborado, fazer uma coordenação. Este é o livro e ele chamou minha atenção, porque parece que é um texto de criancinha, né?
Então eu preciso mostrar maior domínio da língua. E aí, para maior proficiência, né, maior domínio. E para mostrar esse domínio, o que a gente tem que fazer? A gente tem que apagar a segunda ocorrência, para que ela não se repita, e fazer a substituição por um pronome relativo, né? Para a gente dizer, então, para a gente saber qual é o pronome, no lugar de que o pronome relativo foi usado, a gente precisa colocar, a gente precisa inserir esse pronome relativo imediatamente após a palavra que ele substituiu. Porque se a gente diz assim, a oração fica, que chamou minha atenção. Se eu coloco o que depois da palavra livro, o livro chamou minha atenção. Se eu coloco o que depois da palavra foto, a foto chamou minha atenção. Se eu coloco a palavra que depois da palavra João, João chamou minha atenção. Então, a gente vai saber qual é o termo antecedente para saber qual é o termo que o que substituiu. Porque na hora que substituiu, não tem mais nenhuma referência. Então, obrigatoriamente, antes do que, tem que vir o termo antecedente, que é esse que a gente já falou aqui em cima, né? Então, nós temos sempre, quando temos pronomes relativos, termos antecedentes, que é exatamente o termo que vem antes do pronome relativo, tá? Então, eu vou juntar as duas orações formando um período composto. Este é o livro que chamou minha atenção. Pronto, eu juntei as duas orações, né? Então, primeiro eu preciso substituir, depois eu preciso, por um pronome relativo, depois eu preciso colocar esse pronome relativo logo a seguir do antecedente. Aqui, por um acaso, eu só precisei colocar o que no mesmo, quer dizer, eu não precisei trocar o que de lugar, porque o que é o sujeito da oração, né? Mas se o que, por exemplo, tivesse substituído a palavra atenção, eu não teria que pegar o que lá do final da frase e trazer para frente da frase, como a gente vai ver em outros exemplos, né? Então, dá um certo trabalho fazer essa manobra, né? Então, o que aqui começa uma oração subordinada adjetiva sempre. Por quê? Porque ele vai se relacionar a um substantivo, que vai ser o termo antecedente. E aí, ora, os adjetivos não acompanham os substantivos? Se eu tenho aqui um substantivo, a oração que vai acompanhar o substantivo tem que ser uma oração subordinada adjetiva. Não tem como, né? Não existe oração subordinada pronominal, não existe. Não existe uma oração subordinada que tenha valor de artigo e de numeral, não existe. Então, a única oração subordinada que acompanha um termo substantivo só pode ser a oração subordinada adjetiva. Então, sempre que eu tiver um pronome relativo, eu vou ter também uma oração subordinada adjetiva, tá? Então, esse que chama pronome relativo, a oração chama oração subordinada adjetiva e a outra oração vai chamar oração principal, porque também sempre que eu tenho uma subordinada, eu tenho uma principal, tá? O antecedente fica na oração principal, o pronome relativo começa a oração subordinada. E isso, minha gente, é sempre, tá? Não é de vez em quando, é sempre. Vamos ver outra coisa. Os pronomes relativos, as formas, quais são eles, né? Então, nós temos as formas simples e temos as formas compostas. As formas simples são o que, sobretudo, o que é um pronome relativo universal. Você pode usar o que sempre, tá? Sempre. Então, quem você só pode usar para pessoa, onde você só pode usar para lugar. Cujo, que varia, a gente só pode usar quando é adjunto adnominal, e o quanto a gente vai usar quando tiver a noção, o antecedente não vier expresso. Então, olha só, é claro que pode vir o antecedente expresso, mas na maior parte das vezes não vem não. Mas eu coloquei para vocês terem a ideia, um antecedente expresso. Ora, em tudo quanto olhei, fiquei em parte. É um poema do Fernando Pessoa.
Em tudo quanto olhei, fiquei em parte. Então, olha, eu tenho uma oração principal que eu coloquei aqui em roxinho, ó. Em tudo, fiquei em parte, tá? Essa é a oração principal. E essa outra aqui, começando pelo quanto, é a oração subordinada, tá? Quanto é o pronome relativo. Como é que eu sei que esse quanto é o pronome relativo? Porque ele está substituindo o termo antecedente, que é tudo. Então, quanto olhei, o sujeito é o eu, o verbo é o olhei, eu olhei, quem olha, olha em alguma coisa, ele olhou em tudo. Então, esse termo em tudo aqui é o objeto indireto, que está sendo retomado pelo pronome quanto. Então, eu olhei em tudo, reparem, eu olhei, tá aqui, eu olhei. O quanto está substituindo o em tudo. Como é que eu tenho certeza que o quando está substituindo o em tudo? Antes do quanto tem o em tudo, tá? O termo antecedente é esse daqui, em tudo, que aparece aqui e que é substituído para cá. Aí reparem como é que a gente dá um certo trabalho fazer a oração, usar o pronome relativo, né? Mas a lógica é essa. Eu tenho duas orações com dois termos iguais. O termo repetido, que é o da segunda oração, que normalmente é o da oração subordinada, vai ser substituído pelo pronome que, ou por um pronome relativo outro. O pronome relativo vai ter que ser colocado logo a seguir do antecedente e a função sintática é a mesma, tá? Que o substantivo teria dentro da oração subordinada. Olha o outro. O livro, cujas páginas estavam amareladas, sumiu. Qual é a minha oração principal? A minha oração principal vai ser o livro, ó, lá no final, sumiu. Essa é a oração principal. O livro sumiu. Agora, que livro? A gente precisa de um adjetivo que identifique esse livro, né? Que restringe esse livro. O livro velho, o livro amarelado, o livro antigo, né? Então, o livro cujas páginas estavam amareladas. Aí, reparem, qual é o antecedente desse cujas? O antecedente do cujas vai ser o livro, não é isso? O antecedente não é a palavra que vem imediatamente antes? Então, o antecedente do cujas é o livro. Como eu sei que cujo, e aí as flexões de cujo, é o único pronome que é um adjunto adnominal, eu já sei que ele tem dentro dele a preposição de. Então, cujas páginas significa as páginas do livro, tá? Sempre, o pronome cujo tem sentido de posse, sempre. É um adjunto adnominal, sempre. Então, as páginas do livro... As páginas do livro estavam amareladas. Essa minha oração, as páginas do livro estavam amareladas, passou a ser a oração subordinada, adjetiva, que foi inserida na oração principal, o livro sumiu. E aí, que livro que sumiu? Este aqui, aquele que tinha as páginas amareladas, tá? Então, reparem que é uma oração subordinada adjetiva que especifica qual foi o livro que sumiu, né? E ele está começando com o pronome relativo cujas. E porque ele está sempre do lado de um substantivo, vai exercer a função de adjunto adnominal. Olha quanta coisa é possível a gente saber, sempre gastar tempo raciocinando. É só mesmo a gente fazer aquela ligação direta. Ah, cuja pronome relativo. Bom, cuja pronome relativo é adjunto adnominal, tem um antecedente que traz por esse antecedente a ideia de posse. Começa uma oração subordinada adjetiva. Isso sempre, né? Facilita muito o nosso raciocínio. E mais, a gente ganha tempo na hora de fazer a prova, tá? A outra frase que eu coloquei aqui para vocês, a cidade onde nasci é pequena. Então, olha, a cidade é pequena, essa é a oração principal, né? A cidade é pequena, ó, oração principal. O que é a minha oração subordinada? Onde nasci. Como é que, tirando o pronome relativo, o que a gente teria? Ora,
se o onde é um pronome relativo, a gente confirma por quê? Porque ele tem um antecedente substantivo. Todo pronome relativo tem um termo substantivo na cola dele, tá? Então, onde nasci significa nasci na cidade, que é a frase que a gente fez aqui. Né? O onde já tem incluído dentro dele a preposição em, né? Então, onde nasci, nasci na cidade. Então, esse onde nasci é uma oração subordinada adjetiva. E mais, se o onde sempre indica lugar, qual é a função sintática do onde? Da mesma forma que o cujo é sempre adjunto adnominal, porque traz ideia de posse, o onde só substitui lugar. Então, ele é sempre um adjunto adverbial de lugar. Sempre, tá? E sempre começa uma oração subordinada adjetiva quando ele é um pronome relativo, ou seja, quando ele tem antes dele um termo substantivo que a gente chama de antecedente, tá? Outro. Deixa eu vir para cá. A cidade em que nasci é pequena. Eu só repeti a frase porque muitas vezes a gente fica na dúvida, né, em relação ao onde. Hoje em dia as pessoas usam o onde para qualquer coisa. E o onde, ele, na gramática, só pode ser usado para indicar lugar só. Então você não pode dizer assim, o livro onde eu vi escrito que tal coisa aconteceu. O livro não é um lugar. Ah, mas você viu escrito onde? No livro. Você viu escrito em quê? No livro. O livro não é um lugar, o livro é uma coisa, tá? Então a gente não pode usar onde para coisas. A gente só pode usar o onde para lugares, para efetivamente lugares. O lugar onde acontece alguma coisa. O livro não é um lugar onde acontece alguma coisa. Uma cadeira não é um lugar. A cadeira é um móvel, é um objeto. Se você diz assim, sentei na primeira cadeira à esquerda da fila número 11, sei lá. Então, aquela cadeira em que você sentou é um objeto indireto. Você sentou na poltrona, você sentou na cadeira. Agora, se você diz assim, sentei na primeira fileira do cinema. Aí você não pode sentar na primeira fileira inteira. Aí é um lugar. Então, o lugar tem sempre um sentido abrangente, onde algo se insere, né? E coisa não, coisa é objeto, móvel é um objeto, mesa é um objeto, tá? Então, a cidade em que nasci, o em que pode ser usado em qualquer situação, tá? Então, na dúvida se você usa o onde, usa o em que, porque o onde só é empregado para lugar. Você tem certeza que você está falando de um lugar? A praça onde eu frequento, né? Que eu frequento, né? Não pode nem usar o onde. A praça em que eu vou sempre, a que eu vou sempre, melhor dizendo, né? Aí você ainda pode colocar a praça onde, né? Eu vou, aonde eu vou. Mas se não é lugar, se você está na dúvida, usa o em que. O em que pode usar sempre. E a lógica é a mesma. Em que significa na cidade, retoma o antecedente, é igualzinho, tá? A diferença é que o em que pode ser usado para lugar e para outras coisas também. E o onde não. Então, na dúvida, lança a mão do em que. As formas compostas são formas que trazem o artigo mais o pronome relativo. Então, a gente viu o que, o quem, o cujo, o onde, uma palavra só. Nas formas compostas, a gente tem o qual. O pronome relativo, propriamente dito, é qual. Mas esse artigo que vem acompanhando sempre. Então, acaba fazendo uma forma que é composta. Então, o pronome relativo é o qual, que vai sofrer flexão no artigo também, né? O qual, a qual, os quais, as quais, tá? Então, aquele menino, o qual venceu a disputa, é meu aluno. Qual é a oração principal? Aquele menino é meu aluno. Qual é a oração subordinada adjetiva?
que venceu a disputa, o qual venceu a disputa. Reparem que aqui eu coloquei vírgulas, ó. Uma vírgula aqui, uma vírgula aqui. Nessa oração eu não botei vírgula não, ó. Nessa oração aqui, a cidade em que nasci é pequena, eu não coloquei vírgulas. Por quê? Porque a ideia dessas que relaciona a oração subordinada à oração principal é uma ideia de restrição. Eu não nasci em várias cidades, eu nasci numa. E nessa cidade em que eu nasci, essa, né, de maneira restrita, é pequena. Então a ideia é de restrição. Quando a ideia é de restrição, a gente não põe vírgula, não. Agora aqui, aquele menino, o qual venceu a disputa, é meu aluno. Então eu não estou dizendo que dos vários meninos que venceram a disputa, que são meus alunos, o que venceu a disputa é o aluno especial, enfim. Não. Eu estou dando duas informações. Que aquele menino é meu aluno e que aquele menino venceu a disputa. Pronto. Não me interessa quantos outros existam. A ideia não é de restrição. Então, sem vírgulas, a ideia é de restrição. Com vírgulas, a ideia de explicação. Tá? Então, a gente só tem duas orações adjetivas. Uma que dá a ideia de restrição, uma que dá a ideia de explicação. Sem vírgulas, restrição. Com vírgulas, explicação. Muito fácil isso, né? Bom, então esse o qual aqui é um pronome relativo. Por que eu tenho certeza? Porque ele está substituindo um termo substantivo anterior que a gente chama de antecedente. Então, aquele menino, o menino, venceu a disputa. O menino aqui seria o sujeito, o qual vai ser o sujeito também. Tá legal? Respeito muito as pessoas, ó. Agora o antecedente é plural, feminino plural, as pessoas. Então a gente vai ter que usar o as quais, né? Para substituir as pessoas, as quais. Para substituir o menino, o qual. Mas reparem que o verbo exige preposição de. Quem discorda, discorda de alguma coisa. Então, eu preciso acrescentar a preposição de que o verbo pede lá antes do pronome relativo, né? Então, discordei das pessoas, tá? Discordei das pessoas. A preposição que o verbo pede tem que vir antes do pronome relativo. A cidade na qual nasci, ó, reparem, a cidade onde nasci, em que nasci, na qual nasci, querem dizer a mesma coisa, mas trazem formas diferentes, tá? Então, na qual, retoma o antecedente cidade, é o adjunto adverbial de lugar, como a gente já falou para o onde, como a gente já falou para o em que, tá bom? Aí vem as observações. Então, o primeiro, usa-se o que para referência a pessoas ou coisas, como eu já falei antes. O que é um pronome universal, ele serve para tudo, né? No singular ou no plural. Apenas pode ser antecedido das preposições monossilábicas. Então, eu posso usar o que para substituir qualquer antecedente, pessoa, coisa, tanto faz. Mas eu só posso usar o que com conjunção de uma sílaba só. O a, o com, o de, o em ou o por. É claro que eu posso usar o que sem conjunção nenhuma, sem preposição nenhuma, se o verbo for transitivo direto. Se o verbo for transitivo indireto, ele vai pedir uma preposição. Se essa preposição for uma delas, eu posso usar o que. Então, adorei a moça que você indicou para o emprego. Então, aquele que ali não está pedindo preposição nenhuma, né? Está substituindo o antecedente moça. Adorei a moça. Você indicou a moça para o emprego, tá? Então, o pronome relativo sempre vai substituir o termo antecedente na oração subordinada. Houve momentos em que me desesperei. Ora, momentos, está aqui como antecedente, eu tenho a preposição em, posso usar o que sem o menor problema. Poderia usar outra forma de relativo? Poderia. Houve momentos nos quais me desesperei. Por que tem que ser nos quais ou tem que ser em que? Por causa do verbo. Você se desesperou em momentos, tá? Em algum momento.
O quem agora? O quem a gente só usa para pessoa. Então, se o que a gente usa para pessoa ou para coisa, o quem a gente só usa para pessoa, só para pessoa, tá? No singular ou no plural. Você não usa quens, né? Você só usa quem. Quem serve para o singular, quem serve para o plural. E vem sempre antecedido de preposição. Então, sempre é de quem, a quem, em quem, com quem. Nunca tem quem sozinho, tá? O quem vem sempre antecedido de preposição, tá? Então, por exemplo, ainda não viu o rapaz a quem encarregaram do serviço. Quer dizer, encarregaram o rapaz do serviço, objeto direto e objeto indireto, né? Então, encarregaram o rapaz do serviço. O quem, então, está substituindo pessoa, mas ele precisa vir com preposição, tá? A quem. Promoveram a supervisor João, de quem todos gostam. Então, de quem todos gostam? De João. Pronto, reparem, eles vêm sempre grudadinhos, o antecedente e o pronome relativo. Então, sujeito, todos, verbo, gostam. Gostam de quem? Do João. Esse de quem está no lugar do termo do João. Pronome relativo, começando oração subordinada adjetiva, né? Então, já está assim entrando por osmose, de tanto que eu estou falando, né? Observação 3. Usam-se as formas compostas, o qual, né, e as flexões, a qual, os quais e as quais, em substituição ao pronome que. Podem ser antecedidas de qualquer preposição, qualquer, mas são empregadas de forma obrigatória quando a preposição não for monossilábica. Quer dizer, quando eu tenho uma preposição e tenho que, se a preposição for monossilábica, o que vai ser usado. O qual também pode ser usado. Mas quando a preposição tiver 2 sílabas, ou 3, aí não tem jeito. Aí eu só posso usar a palavra qual, o pronome qual. Então, olha, o filme sobre o qual conversávamos é francês. Eu não poderia dizer o filme sobre que conversávamos, tá? Então, existe uma preferência, né, bastante significativa, quase obrigatória, como diz lá o Celso Cunha na gramática dele, pelo qual, quando a gente tem preposições que não são monossilábicas. Então, o filme sobre o qual significa nós conversávamos sobre o filme. Então, reparem que esse o filme aqui está sendo substituído pelo pronome relativo o qual. E o sobre que está aqui, ele está sendo pedido pelo verbo. Conversávamos sobre. E o filme é o antecedente, tá? E aí na hora junto sobre o qual. Mas na verdade a preposição é pedida pelo verbo. Se o verbo mudar, a preposição vai mudar também. Queriam derrubar a árvore debaixo da qual estamos agora. Então nós estamos debaixo. Esse da qual significa da árvore, tá? Então, esse da qual aqui, que significa da árvore, né, que retoma aqui o antecedente, tem que ser empregado por causa da palavra debaixo. Então, não poderia dizer, queriam derrubar a árvore debaixo de que estamos agora, tá? Nessa outra aqui, falou somente 20 minutos, durante os quais João dormiu. Quer dizer, João dormiu quando? Durante 20 minutos. Então, esse termo aqui, 20 minutos, está sendo substituído pelo os quais. E o durante está servindo ao verbo. João dormiu durante 20 minutos. Você não se dedicou ao plano com a força da qual era capaz. Então, você era capaz da força, ó, o da força ligado aqui a esse antecedente. Então, não precisa a gente usar apenas as preposições com mais de 2 sílabas, né? O de também pode ser empregado com o qual. O qual pode ser empregado com qualquer preposição, tá? Mas principalmente com as maiores, né? Mas não apenas com as maiores.
A função sintática do pronome relativo é a mesma função sintática do pronome, como a gente tem visto aqui ao longo da aula, né? Então, se ele vai substituir qualquer termo substantivo, então ele também vai exercer qualquer termo, a função de qualquer termo substantivo. Então, ele pode exercer, se ele substituir um sujeito, ele vai ser o sujeito. Se ele substituir um objeto direto, ele vai ser um objeto direto e assim por diante. Então, olha, em tudo, vou pegar aquelas frases lá do começo, né, trazer para cá. Em tudo quanto olhei, fiquei em parte. Eu olhei em tudo. Ora, eu, sujeito, olhei, verbo, em tudo, objeto. Como começa com preposição, é um objeto indireto. Como esse em tudo, então, é o objeto indireto, qual é a função sintática desse quando? Objeto indireto também. Tá? Então, o pronome relativo tem a mesma função do termo que ele substitui na oração subordinada. Não tem nada a ver com a função sintática do antecedente, não. Porque o pronome relativo está dentro da oração subordinada. Ele exerce uma função sintática dentro da oração subordinada. Tá? Aquele menino, o qual venceu a disputa, é meu aluno. Então, esse o qual está substituindo a palavra aquele menino, que é o antecedente, né? Então, o menino, aquele menino, venceu a disputa. O aquele menino é o sujeito da frase. Então, o qual vai ser o quê? O sujeito também. Tá? Não tem erro. Essa outra aqui de baixo. Adorei a moça que você indicou para o emprego. Então, você, sujeito, indicou o verbo, indicou o quê? A moça. Indicou quem? A moça. Complemento de verbo chama objeto, não começa com preposição objeto direto. Então, esse que aqui, que substitui a moça, é o objeto direto também. Tá? Então, não tem erro. Você volta para o que seria a oração com a palavra repetida, repõe o termo, vê qual é a função sintática. A função sintática do termo é a função sintática do pronome relativo que substitui o termo. Tá? Outro. Você não se dedicou ao plano com a força da qual era capaz. Deixa eu puxar para aqui. Você não se dedicou ao plano com a força da qual era capaz. Então, olha, você, sujeito, era verbo de ligação, capaz, predicativo do sujeito. Mas quem é capaz de alguma coisa. Então, esse termo adjetivo precisa de um complemento. Então, esse dessa força vai ser o complemento nominal. Então, a gente já sabe que o da qual vai ser complemento nominal também, tá? O livro cujas páginas estavam amareladas sumiu. Ó, as páginas do livro. Esse do livro não é o adjunto adnominal, porque páginas é núcleo. O as e o do livro é o adjunto adnominal. Então, o cujas vai ser sempre um adjunto adnominal. A gente já tinha falado sobre isso. E para terminar, falou somente 20 minutos, durante os quais João dormiu. Olha, João dormiu quando? Durante os 20 minutos. Então, se durante os 20 minutos é um adjunto adverbial de tempo, durante os quais vai ser um adjunto adverbial de tempo também. Tá? Então, tem que puxar um pouquinho pelo raciocínio, mas não é um troço complicado, é só seguindo lá sujeito, verbo, complemento, qual é o termo que o pronome relativo substitui, qual é a função sintática daquele termo, é a função sintática do pronome relativo. Fácil. Tá legal? Bom, meninos, por agora, basta. Até já!